Olá, queridos alunos, vamos a mais uma aula de História. Continuaremos falando sobre a Roma Antiga. Então, como vimos na aula passada, a história de Roma ela é dividida em três partes. A monarquia, primeiro período, a república, segundo período, e o império, terceiro período. Então, falaremos sobre cada uma delas nas próximas aulas, e hoje começaremos pela monarquia e depois passaremos para a república. Bom, no século VII a.C., os etruscos se espalharam pela planície do Lácio e incorporaram Roma a seus domínios, tornando-a, então, um importante centro comercial e a cidade-estado mais importante da região. Nesse período, Roma foi governada por reis, que eram escolhidos pelo Senado, um conselho formado pelos chefes das famílias aristocráticas, ou seja, das famílias mais poderosas da elite. Os reis deviam ouvir a opinião do Senado em todas as questões relativas à cidade-estado e dependiam das assembleias para garantir seu poder. As famílias aristocráticas, que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma, compunham a camada social dos patrícios, que eram muito ricos e possuíam gado e terras. Algumas famílias que tinham origem em Roma, mas não possuíam terras e meios de subsistência, ligavam-se então aos patrícios e estabeleciam com eles uma relação de dependência. O que acontecia? Eles acabavam prestando-lhes diversos serviços em troca de sua proteção e ajuda. Essas pessoas eram chamadas de clientes. Sua condição era hereditária, ou seja, os filhos dos clientes permaneciam obrigatoriamente ligados à família de quem seus pais eram clientes. Além desses dois grupos, faziam parte da sociedade romana os plebeus e os escravos. Acredita-se que os plebeus tiveram origem em povos estrangeiros ou que foram subjugados pelos romanos. Trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura e na criação de rebanhos. Tinham poucos direitos políticos, mas eram obrigados a servir o exército. Os escravos, pouco numerosos nesse período monárquico, eram em geral prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Eram considerados propriedades do seu senhor e faziam trabalhos braçais. A República. Bom, no final do século VI, o domínio etrusco chegou ao fim. Mais provável é que os reis etruscos tenham perdido o apoio da aristocracia romana e se enfraquecido com a oposição dos plebeus. Com o fim da monarquia, em 509 a.C., o governo de Roma então passou a ser uma república, que em latim significa coisa pública. Ou seja, seria a população, o público, que escolheria o governante. Entretanto, a gente vai ver que na Roma Antiga essa prática era mais ou menos acontecia, porque só quem podia escolher o governante eram as pessoas ricas, a elite, ou seja, os patrícios. Tá? Porém, essa coisa pública da Roma Antiga tinha um sentido diferente daquela que usamos nos dias atuais. Na nossa sociedade, um bem público é aquele que pertence a uma coletividade, a todo mundo. Um parque público, por exemplo, pode ser utilizado por todas as pessoas, enquanto um bem privado, ao contrário, pertence a um indivíduo, ou mais de um indivíduo. Na República Romana, por sua vez, coisa pública significava que o Estado deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos, que no início, infelizmente, eram só os patrícios. Entretanto, posteriormente, a gente vai ver que os patrícios vão lutar pela participação para tentar escolher o governante, aquele que fosse melhor, não somente para os patrícios, mas também para os plebeus. Bom, nova ordem política. No período republicano, os antigos reis foram substituídos por 2 cônsules. Eles eram escolhidos pelos patrícios no Senado e auxiliados por magistrados que tinham diversas funções, e pelas assembleias, que estavam divididas em assembleia por cúria, os cidadãos eram divididos pelo local de origem e de residência, dela só participavam os patrícios,
Assembleia por centúrias, participavam os moradores de Roma, de acordo com a riqueza e participação no exército. Eram compostos de patrícios e plebeus, mas estes últimos tinham menor poder de decisão. E a Assembleia dos Plebeus, formada apenas por plebeus, né? Assembleia da plebe, podia eleger os magistrados, mas não podia exercer cargos políticos, direito que era exclusivamente dos patrícios. Então, como foi falado, né, os cônsules eles eram apoiados, né, ajudados a governar pelos magistrados. Vamos ver um pouquinho então quais eram os principais magistrados da época. Então nós tínhamos os edes, que tomavam conta do serviço público, né, abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas e organização dos jogos públicos. Nós tínhamos os pretores, que eram responsáveis pela justiça, os censores, que faziam a contagem da população, controlavam a conduta dos cidadãos e supervisionavam as despesas públicas, os cônsules, que eram responsáveis pelo comando dos exércitos em tempo de guerra, além de presidir o Senado e os comícios, e também os questores cuidavam principalmente do tesouro público. Então esses eram os principais magistrados que ajudavam, né, os cônsules naquele período. Então, sobre esta parte de Roma, da história de Roma é isso. Até a próxima aula e façam atividade.